Olá, boa noite. É com muita alegria que o MAP TV está aqui mais uma vez se apresentando na terça-feira. Graça e paz e que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Hoje o programa está com uma carinha diferente. Vocês estão bem acostumados a ver homens barbados, pastores, homens sérios aqui. Hoje nós vamos estar com um grupo bem feminino. Nós estaremos apresentando um dos ministérios do MAP, que é o Rever, Restaurando Vidas e Equipando Restauradores. Meu nome é Luciane Schaume, eu sou líder deste ministério no Brasil e na América Latina, e sou líder desde 2002, fui uma sucessora do pastor David Cornfield, e eu queria, assim, abrir essa noite orando com você, que esse programa possa ser uma bênção na sua vida, na vida de todos que estão nos assistindo. Senhor Jesus, eu quero entregar esse programa nas tuas mãos, que possa ser uma grande bênção na vida de cada pessoa que está nos assistindo, que todos possam ser muito bem-vindos, que possam conhecer esse ministério, que tem sido uma ferramenta no Brasil e na América Latina, e que muitas vidas possam ser abençoadas, que todos possam se sentir em casa. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, é com muita alegria. Eu vou falar um pouquinho sobre o Ministério Rever, para que você possa estar conhecendo. O Ministério Rever é um dos ministérios do MAP, como eu falei, e ele nasceu nos anos de 1996, na casa do pastor David Cornfield e da sua esposa Débora. Esse ministério, ele saiu com o nome de Cura Interior na época, e como ele se iniciou na casa do David, ele iniciou dentro do contexto do discipulado, né? O discipulado era o carro-chefe do MAP naquela época, e o pastor David percebeu a necessidade, nem foi dos membros da igreja, ele percebeu a necessidade, junto com ele, Débora e mais outras pessoas que faziam parte da equipe, percebeu a necessidade dos pastores que estavam enfrentando sérias dificuldades, principalmente de traumas do passado e algumas dificuldades no presente, de feridas, de emoções. O nosso programa hoje é sobre a importância da igreja se preocupar com as emoções dos seus membros. E o MAP é uma ferramenta que se preocupou principalmente com os pastores e depois com as ovelhas, no sentido de como cuidar das emoções. Então, esse ministério, lá em 1996, na casa do pastor David, os líderes daquela época, os pastores e alguns cônjuges, viajavam de 8 estados do Brasil e se encontravam mensalmente na casa do pastor David, fazendo estudos que na época eram apostilados. Então, nasceram os 2 primeiros livros, né, do Cura Interior, que era Introdução à Cura Interior e Aprofundando a Cura Interior, que hoje se chamam Introdução à Restauração da Alma e Aprofundando a Restauração da Alma. Em 2002, nós mudamos o nome de Cura Interior para Rever. Por quê? Era uma polêmica naquela época, esse nome, muitas denominações tinham uma certa divergência com esse nome de Cura Interior e trazia uma certa polêmica. Então, oramos e encontramos esse nome, que é o que se chama Rever. E daí o pastor David, em 1999, ele, a pedido de todos os pastores, estavam chamando que ele não se dedicasse tanto tempo à cura interior e que ele voltasse a cuidar do discipulado e do pastoreio de pastores. Então, naquela época, ele começou a orar e a equipe começou a orar para que aparecesse uma pessoa que liderasse esse ministério. Eu era mais novinha no ministério na época, eu tinha recém-chegado e não era pastora, não era missionária nessa época, não tinha estudado teologia, eu era uma ovelhinha da igreja e foi indicada pelo pastor para ir lá aprender e trazer o ministério para a igreja. Mas eu já estava liderando o estado, já estava liderando a região sul do país, e para resumir a história, diante de todos que estavam ali, a única pessoa que tinha disponibilidade de tempo e que poderia assumir, depois de várias inquietações, várias perguntas, várias entrevistas, foi o meu nome que veio à frente, e eu passei por um processo de 3 anos com o pastor David, onde primeiro eu vi ele fazer, depois fazíamos juntos no 2º ano o ministério, no 3º ano ele via o que eu estava fazendo, e no 4º ano eu fui abençoada e liberada para estar liderando esse ministério. Só que eu não lidero esse ministério sozinha. Esse ministério ele é liderado por uma equipe executiva e pelos líderes que fazem parte em vários estados do Brasil e da América Latina. Hoje eu estou com 2 pessoas muito legais que eu quero apresentar para vocês. Uma faz parte da minha equipe executiva, o nome dela é Mara Guerra, e a outra é Eliane Martins, que ela é missionária do Rever. Então, eu vou chamar primeiramente a Mara, para que vocês possam conhecer
Volta um pouquinho só a Mara primeiro, vamos nos honrar, né, com a Mara da equipe executiva, depois eu apresento a Eliane. Vamos lá, só um pouquinho. Essa é a Eliane e a Mara, já que as duas estão aí na tela, a Eliane que está ao meu lado e a Mara Guerra. Nós três vamos hoje estarmos passando para vocês um pouquinho do que ser líder, se realmente vale a pena mexer com emoções com a igreja, ou se a gente só fica cuidando da parte mesmo pastoral, parte teológica, parte de doutrina, parte de Bíblia e só o discipulado. Se tem alguma coisa a ver o lidar com as emoções. Mas eu quero apresentar primeiramente a Mara. A Mara, que está abaixo aqui, ela está comigo há 20 anos já andando, ela é psicóloga, graduada e conceituadíssima, ela deixou de clinicar por um bom tempo, hoje ela está clinicando devido à pandemia, mas ela deixou por um bom tempo, é uma mulher muito forte, resistente, que Deus tem forjado o caráter dela, né? Ela tem assumido esse ministério há quase já 20 anos ali na Igreja Presbiteriana, quase se eu falei Igreja Batista, pastor iam me pegar, né? Igreja Presbiteriana de Manaus, e ela ali lidera uma equipe bem grande, hoje, né, ela está num processo de transição, e ela lidera a região norte do país, e é nossa missionária também. Então, você imagina, uma psicóloga, e ela deixar esse conceito todo do psicólogo para vir trabalhar com emoções e trabalhar com muitas pessoas leigas. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, desse uma boa noite, Mara. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui juntamente com o MAP, com o ministério tão maravilhoso que cuida de pastores. Quizá isso acontecesse há tempos atrás, meu pai pudesse ter sido cuidado também, teria sido maravilhoso. Então, que Deus abençoe o Ministério MAP e abençoe também o Ministério Rever no que se diz respeito ao trabalho que nós fazemos dentro das igrejas, que é algo maravilhoso e tem trazido transformações na vida das pessoas. Eu realmente sou apaixonada pelo ministério, porque ele não só eu vim trabalhar como ministra de restauração, fiz todos os cursos, mas como também trabalhou as minhas emoções que precisavam ser curadas. E dentro do aspecto psicológico, eu fiz muita terapia, foi muito bom, aprendi muitas coisas e fui curada por algumas coisas, mas eu precisava do toque do Espírito para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Então, acho que as duas ferramentas em nível espiritual e psicológicos fizeram, assim, uma junção bem bacana. Legal, muito obrigado, Mara. Eu vou apresentar para vocês agora a nossa missionária Eliane, né? Eliane é coach, e ela foi uma mulher super graduada no campo secular, né? Numa empresa bem forte do Brasil, vou deixar ela falar, para mim não falar errado, mas ela trabalhou muito tempo, e ela abriu a empresa dela de coach, né? E ela estava indo muito bem, teria tudo para estar, né, num baita sucesso, principalmente agora nessa época de pandemia, e de repente, ela é pastora da Igreja Quadrangular, e ela pega e resolve fechar a empresa, passar a parte dela para a sócia, e ela vem trabalhar para fazer o coach, né? Trabalhar com coach com pastores e líderes e com o Ministério Rever. Então, uma pessoa assim que eu admiro muito, teve muitas lutas na vida, está aí também uma guerreira, uma mulher forte também, que tem se dedicado ao Senhor e servir. Então, Eliane, eu queria que você desse uma boa noite e se apresentasse um pouquinho melhor para que a gente pudesse te conhecer. Ok, boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, Luciene, de estar aqui com você, com a Mara, com o MAP. São ferramentas aí maravilhosas que têm cuidado de pastores, e é um privilégio para mim fazer parte desse ministério. Então, como você falou, eu sou coach, e hoje eu estou bastante focada no coach para pastores e líderes e pessoas cristãs. Então, desde final de 2018, eu estou focando no coaching para pessoas cristãs, porque eu vi uma necessidade muito grande. Então, o coaching é uma ferramenta maravilhosa, que rapidamente, são 3 meses no mínimo, e as pessoas já conseguem lidar com as suas questões muito rapidamente. Então, é uma ferramenta que eu enxerguei, assim, como uma oportunidade de contribuir mais. E o diferencial também utilizando até algumas ferramentas da cura interior, quando as pessoas têm traumas. Então, o Senhor tem usado bastante, né, tem me usado nessa área, e eu estou muito feliz de poder contribuir. Então, mais uma vez, obrigada, Luciene, por estar aqui,
como você falou, trabalhávamos em grandes organizações, mas agora estamos trabalhando para o nosso organizador maior, que é o nosso Deus. Isso é maravilhoso. Amém, amém. Muito obrigada, Eliane. Eu queria mais falar um pouquinho sobre o Rever, para que você possa conhecer, e depois eu vou fazer uma entrevista com a Mara e com a Eliane, para que vocês possam ver o que nós temos para oferecer para vocês. Eu queria falar um pouquinho do que o Rever oferece, né? O Rever, ele é um ministério, ele é voltado para a igreja, mas nós trabalhamos também com os pastores e com as esposas, com os cônjuges, né, dos pastores e pastoras. Esse ministério, primeiramente, a gente treina as equipes das igrejas locais. Há sempre uma inquietação, onde as pessoas pensam assim, você vai entrar na nossa igreja e você vai levar essa ferramenta. Eu falo, não, nós vamos treinar as pessoas que você, pastor, escolheu para ser a equipe da igreja local, e nós vamos capacitar, e depois essas pessoas que vão restaurar os membros da sua igreja. Então, é muito interessante que nós não estamos lá presentes na igreja, nós só somos capacitadores, nós só somos treinadores dessas pessoas. Então, é muito interessante, a gente usa alguns materiais. Primeiramente, essa equipe que foi escolhida pelo pastor e pela liderança da igreja, ela vem até os nossos treinamentos, que nós temos em vários estados do Brasil, que estavam acontecendo até o início do ano, presencial. Agora a gente está dando online, né, estamos nos adaptando às ferramentas online para capacitar as equipes das igrejas locais. Então, um pastor que deseja o Ministério Rever, ele vai escolher no mínimo de 3 pessoas, dependendo do tamanho da igreja dele, de 3 até 20, 25 pessoas, dependendo se for uma igreja, uma mega igreja, e ele vai nos enviar para os nossos treinamentos, vai fazer a inscrição dessas pessoas. Nós vamos, por 3 anos, fazer a formação de um ministro de restauração. Aí você pode estar nos falando assim, mas 3 anos é muito tempo. Eu sempre gosto de dizer assim, hoje eu estou com quase 60 anos, né, 58 anos eu faço esse ano, e quando eu vim para a restauração, eu estava na faixa de 35 anos de feridas, e não dava para ser em 3 dias, em 3 meses, que eu ia me despojar de toda aquela história, desfazer e começar uma vida nova. Então, eu precisei passar, naquela época o processo era mais longo, hoje nós já encurtamos, então eu tive que passar por um processo, na época era 3 anos, hoje por 2 anos, né, às vezes até um pouco menos, a gente passa pelo processo de restauração. Nós usamos 3 livros, o do Floyd McClung, que é O Imensurável Amor de Deus. Nós usamos esse livro como introdução, como você pode ver na sua tela. Nós usamos esse livro, que ele é 10 semanas, onde a pessoa vai trabalhar a questão da paternidade. Nós temos percebido nessa história de trabalhar com restauração, que a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade de ver Deus como pai. Então, resumindo, neste livro nós trabalhamos a questão da paternidade, e é algo fantástico, porque em 10 semanas as pessoas reconhecem o amor de Deus, né, que é imensurável, e elas passam pelo processo que facilita a vida delas para passar pelo processo de introdução à restauração e aprofundando. Depois nós vamos para o segundo livro, que é o livro Introdução à Restauração da Alma. E esse livro que eu estou falando agora, que você também pode ver na sua tela, a introdução, ele foi escrito pelo pastor David Cornfield, né, que eu falei que lá em 1996 era uma apostila, onde os primeiros pastores passaram por ele. Aí você vai passar por um processo que vai, no máximo, em 4 meses, descobrindo os seus traumas, assimilando o que você sofreu, assimilando sobre sua baixa autoestima, sobre depressão, sobre ira, sobre rejeição, sobre depressão. Então, nós vamos passar por esses temas e mais alguns outros, onde que você vai começar a reconhecer se realmente você tem feridas ou não tem, se elas precisam ser trabalhadas. E depois nós temos o terceiro livro, que é Aprofundando a Restauração da Alma, também escrito pelo nosso líder, pastor David Cornfield, e ali, baseado nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, adaptado para a nossa realidade de igreja, nós vamos passar pelo que a gente chama de grupo de apoio. Nós trabalhamos com um grupo grande, onde as pessoas recebem cada início de passo, e depois trabalhamos em grupos pequenos de 6 pessoas, onde ali nós vamos aprender a trabalhar os relacionamentos saudáveis, trabalhando os traumas, trabalhando as feridas, trabalhando as emoções, e aprendendo a se relacionar primeiro com 6 pessoas, porque nós descobrimos que
A gente vem de família não saudável, né? Família disfuncional, que é um termo que a gente bastante usa no Rever, e aí esse processo dos 12 passos vai nos ajudar a ser mais funcional, mais saudável, e primeiro ali no grupo de 6, para depois passar isso para a nossa família. E o Rever tem transformado muitas vidas, muitas vidas. Eu olho só para a minha igreja, né? A minha igreja, a gente fez uma estatística assim por cima, há uns 2, 3 anos atrás, né? Uma igreja que tem 20 anos, e passaram-se mais de 2.000 pessoas quase já pelo Rever, né? Então, isso é muito lindo de ver o que Deus pode fazer. Mas eu vou trabalhar com vocês um pouquinho, só um texto bíblico que eu quero deixar para vocês, que se você ainda tem alguma inquietude sobre se rever, restauração, cura interior, a igreja precisa realmente disso, eu gosto do seguinte texto, que ele me impacta a minha vida, Hebreus 12, 1 e 2, que ele fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando eu vim para esse processo, eu entendi que eu precisava tirar muita coisa que me atrapalha. Como nós vamos falar um pouquinho de emoções hoje, e o que emoções tem a ver com a igreja, eu queria falar assim, só um pouquinho do meu testemunho, né? Algumas emoções que me atrapalhavam, e eu já nasci no contexto evangélico, dentro de uma igreja, filha de pais cristãos, neta, bisneta, tataraneta, de uma família evangélica, de batistas, e eu precisava me livrar de uma carga que era a ira, uma delas, a outra era a rejeição. Eu só vou falar dessas duas. Eu não poderia correr essa corrida que me era proposta se eu não me livrasse dessas emoções. Eu seria uma pessoa, eu estou no processo há 25 anos, né, com Rever, quase bodas de prata, e eu olho para a minha história e eu falo que se eu não tivesse me livrado disso que estava me atrapalhando, eu teria acabado com muitas vidas. Primeiro, a do meu marido, meu casamento, e depois a vida dos meus filhos. E talvez eu nem estivesse viva, né? Então, eu queria, assim, muito compartilhar com vocês que é algo que vale a pena. Somos um ministério que capacita a noiva de Cristo, tendo uma equipe de ministros restauradores treinados a cuidarem, através de cursos, de ferramentas, das outras ovelhas da igreja, para que a noiva esteja preparada para a vinda de Cristo. Mas agora eu queria chamar a Mara. Queria fazer uma pergunta para você, Mara. Você pode nos contar um pouquinho o que é ser uma profissional de psicologia, atuante em um ministério onde a maioria são leigos, não são profissionais, e trabalham com questões espirituais, né? Como é que você trabalha essa questão de trabalhar questões espirituais, psicologia? Você teve alguma luta, Mara, em assimilar a profissão e essa parte espiritual? Bom, a princípio, antes de conhecer o Rever, eu tinha algumas lutas, sim, que precisavam ser revistas na minha vida com relação aos traumas que eu tinha, como você falou aí. A minha história de vida é filha de pastor, neta de pastor, então eu venho de uma família totalmente eclesiástica, né, de igreja. Então, eu fui fazer psicologia achando que eu ia para um caminho diferenciado. Cheguei na psicologia, percebi que tudo que eu aprendi dentro da igreja estava de uma forma diferenciada, de uma forma modificada, mas eu estava vendo que a palavra de Deus não estava diferente do que a psicologia me passava. Então, eu encontrei uma pessoa dentro da psicologia, que é o Roger, que é o Carl Roger, que ele é humanista, e ele era evangélico, então ele começa a falar situações na teoria que eu me identificava. Eu encontrei o cara para me ajudar, para ser o cara que eu posso dizer que a igreja não é um lugar saudável. Quebrei a cara, né? Descobri no decorrer do tempo e foi no Rever, realmente eu posso dizer que essa ferramenta entrou na minha vida, mas em nenhum momento eu vi dificuldade na psicologia com relação à palavra de Deus. Eu vi que as duas coisas podem andar junto, a ciência e a vida na igreja, no sentido porque nós vamos falar do comportamento. Então, nós sendo cientistas do comportamento,
nós vamos poder ajudar a igreja no sentido de mostrar para a igreja, não a psicologia em si, a teoria em si, ou a ciência em si, mas o comportamento humano. E vendo o comportamento humano, nós podemos tratar as nossas emoções. Muitas pessoas tinham dificuldade de ver a necessidade disso dentro da igreja. Quando nós começamos, muitas pessoas falavam assim, vamos para o curso dos psicólogos, ou alguma coisa que viesse trazer algumas dificuldades. Mas nós entendemos a necessidade como se fosse um iceberg, né? A gente pensa no iceberg, aí coloca aqui embaixo, tem a igreja profunda. Então, nós precisamos enxergar essa profundidade, que são as emoções das pessoas. E quando a gente perguntava, dentro do aspecto, para as pessoas, perguntava para elas, do aspecto da tua vida, você tem raiva, tem ira, tem dificuldades com as pessoas? Tenho. Então, é aí que você precisa de ajuda, é aí que você precisa ser tratado, é aí que você está tendo dificuldades com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua parentela, e aí se estende para a sociedade. E as pessoas começavam a entender a necessidade de ter uma ajuda em nível comportamental. Porque eu não sou psicóloga cristã, não existe psicólogo cristão no meio científico. Existem psicólogos e psicólogos. Não existe ainda o psicólogo cristão. As pessoas dizem psicólogo cristão porque ele faz parte de uma igreja, um credo. Então, as pessoas dizem isso, mas eu não posso misturar as coisas. Eu tenho todo um cuidado para estar ajudando, trabalhando nessa área, mas usando a ferramenta no sentido de entender o comportamento humano. Uhum. E é isso que muito me leva a não ter dificuldade de trabalhar com pessoas, porque os livros do David é muito bem fundamentado teoricamente. Então, qualquer pessoa que vai fazer o curso conosco, o currículo todo, e mais o processo de restauração, que são uma coisa distinta da outra. Quer dizer, eu faço aqui o tratamento e aqui eu faço a formação. Então, toda a formação, ela tem o David teve o maior cuidado de fazer uma análise teórica profunda dentro do que ele fez em nível de aprendizado. Então, qualquer pessoa pode aprender. Que bom, muito lindo isso de ver que o profissional, né, o psiquiatra, o psicólogo, ele pode, como cristão, como discípulo de Jesus, vir a servir na igreja e usar as duas ferramentas. Isso é muito lindo. Sim, agora eu queria fazer uma pergunta para a Eliane. Eliane, por que você acredita que pastores e líderes precisam passar por um processo de coaching? O que ajuda na vida de um discípulo ou discipulador ter essa ferramenta dentro da igreja? Porque eu sei que vocês também trabalham com emoções. Isso ajuda? Olha, Luciene, ajuda muito. Na verdade, assim, o coaching, ele é uma ferramenta que ele permite que o indivíduo olhe para dentro de si. E o que a gente vê com pastores e líderes? Que eles estão sempre olhando para os outros, cuidando das pessoas. Eles sempre estão cuidando dos outros. Então, estar num processo de coaching vai permitir que ele olhe para ele, que ele foque nele, e não olhar para os outros. E nesse momento, ele vai estar cuidando das emoções. E dentro do processo também, nós olhamos a vida dele como um todo, todas as áreas da vida dele. Então, o processo do coaching, ele traz clareza para que ele possa enxergar como estão as áreas da vida dele, área emocional, espiritual, relacionamento com a família de origem, conjugal, com os filhos, também olhando também a vida financeira, profissional, intelectual. Então, ele vai olhar para a vida como um todo. E quando que ele para fazer isso? Então, eu percebo que essa ferramenta é uma ferramenta que permite, sim, que ele possa se ver, se perceber, trabalhar aquelas questões que ele ainda está encontrando dificuldade. A gente tem visto muito essa necessidade nas igrejas, né? Eu tenho acompanhado, eu tenho tido a oportunidade de fazer um trabalho bem profundo com pessoas cristãs, onde os pastores não conseguem entrar, não conseguem se conectar na profundidade, até por falta de tempo também. Então, eu venho com essa ferramenta ajudando a pessoa a olhar para os comportamentos dela, entender por que elas estão agindo daquele jeito. Então, é uma ferramenta de apoio para os pastores.
Então, se as pessoas têm a oportunidade, elas vão estar trabalhando questões profundas que elas não abriram para ninguém. Então, eu tenho muitos exemplos de pessoas cristãs que estão trabalhando problemas, por exemplo, de relacionamento conjugal mesmo, problema de comunicação, e além de trabalhar os comportamentos, assim como, não exatamente como a psicologia, porque a gente não fica aprofundando na vida da pessoa, mas a oportunidade é de estar trabalhando também questões de liderança, como liderar a minha equipe, ou como liderar a minha igreja, problemas de comunicação que muitas vezes os líderes têm. Então, eu vi, na verdade, eu enxerguei uma oportunidade, porque eu estava bem focada no coach para executivos, coach de carreira, coaching para gestores, eu estava muito focada nisso. E aí eu vinha mesmo numa caminhada de querer focar mais no mundo cristão, diria assim, no mundo, nas pessoas que são cristãs, não importa qual é a religião que a pessoa tenha, mas ajudá-la até a enxergar Deus de maneira diferente, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, tem um cliente, como exemplo, que ele disse, Eliane, eu estou na igreja, mas eu ainda não aceitei Jesus de verdade, porque eu acho que se eu aceitar Jesus, eu vou perder minha liberdade. Então, é um entendimento totalmente errado, porque Jesus é liberdade, né? Então, eu venho eu tenho a oportunidade, com essa ferramenta, fazer essa pessoa enxergar Deus do jeito que ele realmente é. Né? Então, eu vejo que é, assim, um canal, e para filho de pastores também, né? Filho de pastores que você sabe tão bem quanto eu, a dificuldade, como que isso acontece. Então, eu tenho a oportunidade de chegar nessas pessoas, eu não estou oferecendo um curso para elas, eu estou oferecendo a oportunidade delas se questionarem, delas procurarem entender por que elas funcionam da forma. Então, eu vejo que é maravilhoso, é uma ferramenta fantástica, sem dúvida. Lindo, nossa, muito lindo isso, e eu posso falar, né, porque eu tenho visto na minha casa resultados, e é muito show, né, e vários líderes aí pelo Brasil afora. Eu queria voltar para você, Mara. Conte-nos como em uma igreja tão grande quanto a sua, né, que trabalha, tipo, com grupos pequenos, com células, ainda existe a necessidade de se passar por um processo de restauração? Porque hoje muitos pastores falam assim, ó, no grupo pequeno se resolve tudo. Então, eu queria que você nos explicasse, porque eu conheço a igreja presbiteriana ali, né? Sempre estou lá todo ano, é enorme, é gigante aquela igreja, e eles têm um ministério super forte de restauração. Então, que você possa explicar para os pastores, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que se concilia isso, grupo pequeno e rever numa igreja, acho que mais de 5 mil membros, acredito que a tua igreja tem. Quase 10. 10 mil, uau, dobro. Nós temos quase 500. Nós temos quase 500 grupos familiares, né? Mas o que eu percebo, que os pastores percebem a necessidade de que nós cuidemos das emoções. No grupo pequeno, eles têm a consciência de que naquele momento ali, eles estão se reunindo para melhorar a sua vida espiritual, concretizar o que foi aprendido no culto, e também fazer amizades como a igreja primitiva, né? Se encontravam nas casas, se reuniam nas casas, comiam juntos, faziam a ceia juntos. Mas os pastores da minha igreja, que começou com o pastor José João, que hoje já foi jubilado, ele percebeu a necessidade, através dele mesmo, que ele foi no encontro com o David, e ele percebeu a necessidade da sua igreja de cuidar das emoções. Então, o grupo familiar, ele consegue chegar nas emoções, os líderes de grupo familiar conseguem chegar nas emoções muitas vezes, mas eles também enviam pessoas para o rever, porque às vezes as emoções estão muito fortes em nível negativo, então eles percebem a necessidade. Entendendo essas duas vertentes, onde o grupo familiar não atrapalha o rever, nem o rever atrapalha o grupo familiar em nível de crescimento espiritual, e em nível de crescimento psicológico também, porque a igreja percebeu a necessidade de cuidar das pessoas em nível psicológico. E nós tivemos muitas pessoas participando do rever, tanto mulheres de pastores, filhos de pastores,
Nós atendemos também as pessoas que necessitavam ter atendimento individual, porque nós, ao mesmo tempo que nós trabalhamos ali dentro de uma forma não tão científica, é muito mais estarmos aprendendo num curso, porque nós temos que ter muitos cuidados, né, para não sermos taxados que a gente está pegando a profissão e trazendo para dentro da igreja. Não é isso. São cursos que nós estamos fazendo com relação ao Rever, e a partir daí, muitas pessoas sentiram a necessidade, perceberam a necessidade, tivemos críticas, sim, foi muito difícil, porque é uma igreja tradicional, igreja presbiteriana, mas eles perceberam a mudança que houve também. O pastor disse, nosso gabinete diminuiu, nós não temos tantos problemas em nível de comportamento, de dificuldades dentro das famílias. E nos atendimentos individuais, a gente percebeu pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com bipolaridade, com transtorno de ansiedade. A gente cuidou tanto de líderes quanto de pastores que estavam necessitando ser cuidados a partir de nos conhecerem como líderes do Ministério Rever. Não só eu, como também outros líderes. E nós nos damos muito bem, a igreja continua nos valorizando e vendo essa necessidade, porque começou com um pastor. Então, o pastor percebeu a necessidade da igreja e o pastor nos levou a conhecer, porque logo no começo, nós queríamos ajudar, mas nós não tínhamos a ferramenta. Então, nós nos reunimos depois, o pastor mostrou essa ferramenta, e essa ferramenta tem sido mudança de paradigmas, de crenças, de dificuldades, e nós temos tido muito êxito com relação aos pastores também, que buscam ajuda, as mulheres dos pastores, não só da igreja presbiteriana, que eu estou falando agora, mas como um todo, de todas as igrejas, e que a gente consegue tirar daquele momento difícil, que precisa, sim, do psiquiatra, da ajuda de medicação, porque é uma questão de corpo, de físico, biológico. Então, nós temos que quebrar esses paradigmas, quebrar essas crenças, para que a gente possa fazer que a gente possa olhar para nós como um todo, não só alma e espírito. Nós também temos que cuidar do corpo, não só corpo e espírito, também temos que cuidar da alma, né? Então, a gente faz uma visão muito holística, muito, muito abrangente nesse sentido. E eu já atendi pastores com tentativa de suicídio e pastores que conseguiram se recuperar nessa questão. A necessidade está para todos, o sol nasce para todos, né? Então, nós precisamos quebrar essas crenças que nós, cristãos, não temos problemas emocionais. Amém. Obrigada, Mara. Eliane, você como coach, né? A gente está falando sobre emoções. Você trabalha as emoções dos pastores e líderes. Você falou até de filhos de pastores, né? E tudo. A igreja hoje, realmente, olhando hoje, né? Até a gente está num ano atípico, né? A gente está num ano de pandemia, onde as pessoas estão fechadas dentro de casa, sem sair, e tem mudado nossos hábitos, nossos costumes, muitas coisas. Tem pastores hoje que estão mais em casa do que nunca tiveram em toda a sua vida, né? Hoje os filhos estão podendo reconhecer um pastor que é um pai pastor, né? Que eles nunca viram na vida, porque estão mais tempo juntos. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho. Você que trabalha com essas emoções de pastores e líderes, você acha realmente, porque a gente olha lá para fora, a gente pensa assim, o pessoal que está estressado, que está tendo que trabalhar home office e tal, esses estão tendo problemas. Mas você acha que os pastores estão precisando, e os líderes de igreja, trabalharem as suas emoções, principalmente nessa época? Eu sou muito suspeita para falar, né? Com certeza precisa trabalhar, então identificar da onde que vem a ansiedade. É uma ansiedade? Da onde que vem essa ansiedade? Né? O que está causando tudo isso? Então, quando nós não sabemos de onde vêm determinados comportamentos, a gente fica atirando para todos os lados e não consegue dar foco para resolver. E dentro do processo de coaching, como eu falei anteriormente, o foco é a pessoa, é ele, né? É o cliente. Então, foco sou eu. Então, eu vou olhar para mim e eu vou procurar, de alguma forma, enxergar o que está me prejudicando. E eu costumo sempre falar que é um processo onde eu enxergo primeiro, aí eu entendo
né? Porque ele vai entender da onde que vem. Ele vai enxergar da onde que vem aquele comportamento de ansiedade ou de medo, da onde que vem o medo, da onde que vem aquela insegurança. E a partir de ele saber da onde que vem, ele vai conseguir resolver, porque aí a pergunta, eu vou continuar com isso? Eu já identifiquei que esse comportamento vem de um medo, lá da minha infância, vem de uma rejeição, vem uma raiz de abandono. Muitas vezes as pessoas têm, pessoas adultas, eu faço a pergunta, quem é você? E a pessoa não sabe responder quem é ela. Então, eu percebo sim que existe uma necessidade muito grande, e a pessoa só consegue mudar o comportamento quando ela sabe de onde que vem aquele comportamento. E aí ela consegue olhar para ele e pensar, bom, eu não quero mais isso para a minha vida. Então, como é que eu faço? Eu quero mudar isso. E aí a gente começa a trabalhar a questão de prestar atenção, de ficar atento, porque enquanto a gente não mexe em nada, está todo mundo numa zona de conforto, fazendo tudo da mesma forma, mas a partir do momento que eu começo a mexer, que eu começo a olhar, bom, eu enxerguei que eu me emburro com facilidade, por exemplo. E se emburrar é um comportamento de adulto ou é um comportamento infantil? Então, por que que eu me emburro, né? Por que que eu tenho esse comportamento? Então, é um mecanismo de defesa que eu tenho lá desde a infância, mas eu sou adulto, por que que eu continuo funcionando da mesma forma? Então, é uma oportunidade, e para filho de pastores, muito, como eu falei também anteriormente, pessoas que realmente estão ali com uma necessidade muito grande de serem elas mesmas, e de entender que a forma como elas funcionam não é uma coisa assim horrível, vamos olhar para isso diferente, vamos ressignificar e fazer diferente. Então, eu tenho realmente visto, assim, um resultado fantástico, Luciene, eu me encanto com o depoimento de um cliente que chega e fala para mim, Eliane, eu sou outra pessoa, o meu mundo agora é colorido, não é mais cinza, é colorido, porque eu estou enxergando, então isso é maravilhoso, isso é fantástico, então eu queria estar mais dentro de igrejas, eu queria estar mais contribuindo, pode ter certeza que quero fazer diferença mesmo, impactando essas pessoas e contribuindo. E claro, com a ferramenta, né, que eu sou missionária do Rever, e algumas vezes eu utilizo o inventário moral, por exemplo. Vamos fazer um inventário, vamos olhar direitinho. Então, a pessoa, mas eu não queria mexer nisso. Assim, se você não mexer agora, você vai continuar sofrendo e vai carregar algo que você pode se livrar agora. Então, eu estou ali fazendo perguntas, fazendo a pessoa pensar, confrontando, fazendo a pessoa a refletir sobre as escolhas que ela está fazendo, né? E quando que a pessoa para fazer isso? A gente está sempre olhando para o outro, nunca olha para a gente mesmo. Então, é um processo maravilhoso, de verdade. Eu vou fazer mais uma pergunta para cada uma, e daí, você que está aí no chat, pode ir mandando perguntas que a gente vai tentar responder, ok? Se a gente não puder, a gente anota e passa depois, mas o que a gente puder responder hoje, eu, a Mariliane, a gente está aqui à disposição para responder. Mas eu queria voltar para a Mara, e fazer uma perguntinha para você, Mara. Hoje, né, você consegue fazer uma comparação não só com a igreja presbiteriana, mas com as igrejas, porque eu sei que você atende várias igrejas em Manaus, né? A Mara é de Manaus e a Eliane também. Nenhuma é de Manaus natural, né? Elas são gaúchas, as duas, mas moram em Manaus, né? A Eliane está numa transição aí para ir para os Estados Unidos. Mas eu queria para você, Mara, você consegue perceber, com todas as igrejas que você atende, também me ajudando, olhando o Brasil, né, como um todo, como equipe executiva, você consegue realmente dizer para nós, para os nossos ouvintes, se você percebe diferença nas igrejas que têm essa ferramenta de restauração e as igrejas que não têm? Você poderia falar para nós um pouquinho? O que você percebe, Mara? A questão é não nos colocarmos como juízes, dizendo que uma igreja que tem Rever é melhor do que uma igreja que não tem. Isso. Mas a gente tem que ter esse cuidado nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, dizendo a necessidade que as igrejas têm de cuidar das suas ovelhinhas que estão sofrendo com relação às suas dores emocionais. Isso é verdadeiro, isso é sine qua non, não tem como nós fugirmos disso. Nós somos seres humanos e nós temos uma história de vida, e essa história de vida nos fez. Era para nós ter nascido numa família saudável? Com certeza, mas nós não nascemos numa família saudável. Nós nascemos numa família sofredora, numa família
muitas vezes muito, muito, muito disfuncional, e muitas vezes ela é mais ou menos disfuncional, e às vezes ela é um pouquinho funcional. Mas mesmo assim nós estamos com problemas de rejeição, com problemas de abandono, com problemas de desvalor, com problemas de desamor. Quem me disser que não viveu isso, eu digo que eu, até meus 12 anos, vivi numa família que eu via assim como a família maravilhosa, né? Eu vivia assim, feliz da vida, saltitante, mas uma hora teve um trauma, alguma coisa que me feriu, que me machucou, e que eu preciso de cura emocional. Eu já sim conheci Jesus, Jesus já veio até mim, trouxe a salvação em nível de reconhecer que ele morreu na cruz por mim, nós somos cristãos, e todo cristão tem essa consciência, mas as minhas emoções, a minha história de vida, que eu tinha, como você, eu tinha 35 anos, que eu fui perceber a necessidade de Deus na minha vida, a necessidade de estar, eu estava dentro de uma igreja, trabalhando, cantando, sendo líder, e aquela coisa toda, como todo mundo é. Estava pronta para ir para o céu? Sim, Deus jamais ia dizer não para mim. Mas eu não tinha uma qualidade de vida, eu não tinha a vida abundante de Cristo. Eu almejava, minha vida almejava por isso, eu orava por isso, para que Deus me trouxesse essa vida abundante, e eu creio que Ele está nos levando para isso. Então, eu vejo que as igrejas que não têm uma ferramenta, não precisa ser o rever, pode ter outras ferramentas que cuidam dessa área, que é das emoções, ela vai ser uma igreja restauradora e uma igreja, uma igreja que a gente chama terapêutica, uma igreja que se preocupa num todo. Então, sim, é uma igreja que a gente vê diferença, sim. Nós estamos numa igrejinha desse tamanho, num bairro ali, pequenininho, a gente vê as pessoas tendo vida, dizendo assim, eu sou outra pessoa, como a Eliane falou quando faz o coach, a pastora dizendo, eu sou outra pessoa. Ela começou a dirigir, ela tinha pavor de dirigir. E nós, junto com ela, trabalhando todas as ferramentas do Rever, ela tirou a carteira, está dirigindo, a pastora da igreja, com as suas dificuldades, uma mulher que se jogou e ama o ministério, e ela quer para a sua igreja. Então, a gente vê que os membros da igreja, quanto pastores cuidar das emoções, eles vão quebrar paradigmas, vão quebrar crenças e vão seguir em frente. Isso a gente vê. Tem diferença, sim. Que lindo isso, é maravilhoso. Eliane, sua última pergunta antes da gente ir para o chat, né? Para as perguntas que vão passar para nós. Eu queria, assim, olhando, né? Você trabalhou muito com empresários, né? Com equipes de trabalho de empresas, né? Quando hoje o pastor, né, o MAP, trabalha com os pastores, oferecendo pastoreio de pastores, oferecendo cuidado pastoral, oferece equipes pastorais. Então, eu vou pegar um pouquinho, assim, do pessoal, né, dos pastores aí que estão nos assistindo, que tem equipe pastoral, né? Então, você vê uma necessidade, Eliane, por exemplo, de um pastor passar por um processo de coach, ele e a sua equipe? Porque eu sei que lá no mundo secular, nas empresas, quando uma equipe está em crise e a equipe não está se desenvolvendo, vem um coach e ajuda eles a sair daquele marasmo e a produzir melhor e resolver os conflitos, que o negócio se expande, né? Lu, como que você daria uma dica para os pastores que estão nos ouvindo e líderes de igreja, tipo, onde que o coach, né, e o rever, restauração de vida, entrariam para ajudar uma equipe que está em crise? Nos convide, né, Eliane? Até que não está em crise, mas que pode melhorar. Nos convide, né, Eliane? Adorei a pergunta, olha, sensacional. Porque um coaching de time, um team coaching, né? Quando a gente trabalha um coaching de time, a gente trabalha as problemáticas daquele time, a dificuldade daquele time. Então, a gente começa desde a base, trabalhando a missão, trabalhando o propósito, né? Qual o motivo dessa equipe? Qual é o nosso objetivo aqui, quanto igreja ou quanto ministério? Qual é o nosso papel como equipe? Porque o papel não é do pastor somente, né? O pastor, ele tem uma equipe, e essa equipe precisa caminhar junto com ele, porque não é equipe, é equipe, né? Então, fazendo um coaching de time, vamos trabalhar as dificuldades do time, e o time vai começar juntos e crescer juntos.
Então, é fantástico fazer um trabalho de base como esse time, trabalhando não só relacionamento, que é extremamente importante, comunicação, e aí planejamento estratégico, aonde nós queremos estar daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, como igreja, quantos membros nós queremos ter, que tipo de competência, porque eu não posso dizer, mas isso aí é do mundo secular. Eu acredito que isso já foi há muito tempo, acho que é um pensamento retrógrado, né? Mas qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é ganhar vidas. Então, vamos planejar estrategicamente como ganhar vidas, né? Não é só ganhar as vidas, é manter as vidas. Então, eu vejo, assim, muita oportunidade de fazer um trabalho bacana, olhando para toda essa questão, não colocando somente como uma questão, isso aí se faz em empresa. Não, mas igreja, o que é igreja? Tem uma administração, a igreja, tem equipe, tem liderança, tem financeiro, tem todas as áreas dentro de uma igreja, né? Então, a gente poder ter um olhar, assim, mais profissional, né? Fazer as coisas com mais excelência. profissionalismo, com excelência, exatamente, com excelência. Eu confesso para você que a gente pensa no Moisés, né? Moisés, ele teve que fazer estratégias para poder tirar o povo do Egito. Um povo muito grande, uma quantidade muito grande de gente. Se ele não tivesse dividido ali, pego líderes de 100, né, como ele fez lá, usou a estratégia lá, que foi dada para ele não teria conseguido manter... O próprio Deus, né? Aquelas pessoas todas, né? Então, Jesus formou os 12, e os 12 foram multiplicando. Então, eu vejo, assim, uma necessidade muito grande. Mas eu ainda, infelizmente, eu ainda vejo que os pastores não dão tanto espaço. Eu digo assim, não posso falar de quantidade, mas grande maioria, eu moro em Manaus, embora eu já esteja nos Estados Unidos já há 8 meses, né, mas eu moro em Manaus, e eu tentei muitas vezes oferecer esse trabalho para a minha igreja, por exemplo, né, então eu vejo que tem uma necessidade, sim, muito grande. Se os pastores olharem para isso, nossa, vai ser fantástico, vai ser boom de crescimento. Até porque a gente trabalha a dinâmica humana, né? A gente vai fazer mais vínculo, a gente vai estar mais pertinho. Então, a gente vai confiar mais. Uma das nossas dificuldades dentro da igreja é a desconfiança. Isso não é... Isso faz parte do ser humano. Então, um trabalho de coach ou um trabalho de dinâmicas que vão fazer com que essa equipe se una e que não haja competitividade, que a gente diz, não, dentro da igreja não acontece isso. Acontece. Nós precisamos entender que nós somos humanos em qualquer lugar que nós estejamos. Exato, muito bom, é isso aí. Nossa, show. Vamos ver se a gente tem algumas perguntas do chat. Eu sei que estão vindo algumas perguntinhas aí. Talvez... Olha lá, chegou uma pergunta do Marcelo, pastor Marcelo Fraga, que é um dos membros da equipe executiva do MAP. Pergunta: quais os 3 primeiros passos para estabelecer um ministério de restauração na igreja local? Então, vamos lá. Vou deixar você, Mara, responder essa daí. Eu acho que o primeiro passo é que nós possamos levar a informação para o pastor e ele conhecer o ministério, saber como ele funciona. O segundo passo é esse pastor pedir que nós vamos até a sua igreja para que a gente leve essa proposta. Nós temos como habilidade de fazer em Manaus, nós fazemos uma palestra, o que é restauração da alma e a base bíblica da restauração. E aí, ali, nós trabalhamos com um teste, e as pessoas vão responder aqueles testes, naquele teste elas vão ver se elas estão com problemas, se elas estão na UTI, se elas precisam de ajuda. E eu já fui fazer isso numa igreja dessa forma. Primeiro passo, levar para o pastor, ele querer, né? É ele que tem que querer, não é uma ovelhinha. Então, no segundo, um pastor fez o teste e disse, eu estou na UTI. O pastor fez o teste e disse que estava na UTI. Então, no terceiro, é nós estarmos montando uma equipe lá, e eu gosto muito de cuidar da equipe. Eu, particularmente, vou na igreja, conheço as pessoas, nasce ali, eu gosto de fazer equipe. Então, eu acho que são os 3 passos mais importantes, é que o pastor queira, que nós façamos um trabalho com a igreja, e depois a gente vai até lá.
Então, como o pastor Marcelo, a gente tem vários estados do Brasil, antes de a gente ir para a próxima pergunta, só completando um pouquinho, dependendo do estado, em Manaus também nós temos o encontro estadual. Então, às vezes, a gente apresenta para o pastor e já oferece o treinamento para ele entendeu isso que a Mara colocou para ele, e ele envia a equipe de 3 até 20 pessoas para os nossos treinamentos, onde daí a equipe vai ser capacitada a passar pelo processo. Isso aconteceu conosco, nós não tínhamos aqui em Manaus e fomos até vocês em Brasília. Fizemos todo o processo lá com vocês. Aqui em Manaus, geralmente tem o treinamento, mas aí o pastor quer logo. Então, a gente já faz uma palestra e quando tiver o treinamento, a gente vai buscando as ferramentas do próprio Rever para que haja isso, né? Então, às vezes, tem lá no Rio de Janeiro, vai ter um treinamento, a gente avisa. No nosso caso foi assim, nós fomos entre umas 10 pessoas treinando de umas 3 igrejas e terminamos, e foi uma bênção, assim, faz 20 anos isso. Agora nós já nós temos gente capacitada a ir na igreja, ou estar no treinamento, ou no congresso, né? Ou nós fazemos esses 3 passos que ele falou aí, que eu vejo, eu visualizo e dá certo. Sim, com certeza. A próxima pergunta, vamos ver. Então, a gente está... Ainda existe preconceitos e receios com o Ministério de Restauração? Eu vou responder essa. Sim, ainda existe, tem muita gente ainda que, pastor Ari, que pensa que a igreja já está totalmente curada, porque eles até usam o texto de 2 Coríntios, que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, existem alguns preconceitos, existem alguns receios, por exemplo, de que nós estamos levando algo que vai tirar o papel do pastor, quando, como a Mara já explicou, nós estamos trazendo um alívio para o gabinete pastoral, né? O pastor não consegue atender toda a igreja, então, tendo uma equipe de restauração, vai poder atender essa demanda de estar lá no gabinete pastoral, de toda hora os membros procurando. Existe ainda o receio de que muitos pastores acham que a equipe vai estar muito ocupada com o processo de restauração das ovelhas e não vai fazer as outras tarefas da igreja, como discipular, como estar num grupo pequeno, né? Então, por exemplo, na minha igreja, toda a equipe do Rever tem que estar inserida num grupo pequeno. Então, às vezes, alguns pastores têm esse receio. E uma das coisas que nós falamos no Rever é que todas as equipes do Rever locais, de cada igreja, elas têm que estar debaixo da autoridade pastoral. Elas não estão debaixo da nossa autoridade, liderança extralocal, e sim debaixo da autoridade e da liderança daquela igreja local que elas estão inseridas. Mas existe esse receio. Próxima pergunta do pastor Marcos Aurélio Souza. Um abraço, pastor Marcos Aurélio, lá do Distrito Federal. Quais os maiores obstáculos já identificados na implantação de um ministério de restauração? Vamos pensar. E se a Mara já tiver alguma resposta, então, são vários. Quais os maiores... Eu acho que quando a gente está dentro do ministério, a gente consegue perceber um dos obstáculos. É o entendimento da necessidade. Às vezes tem, assim, a mulher do pastor gosta muito, participa, ela está inserida no Rever, e o pastor ainda não entendeu a necessidade por uma série de coisas. No livro Introdução à Restauração da Alma, o David explica as igrejas, às vezes o pastor sabe que necessita, mas não sabe como é que faz. Às vezes o pastor sabe que necessita, quer fazer, mas não sabe que existe o ministério, né? Então, e às vezes o pastor ele já viu que a mulher mudou, que a mulher está diferente, ou que o filho também está diferente, ou que algumas pessoas da sua igreja foi fazendo uma outra igreja. Então, o maior obstáculo é reconhecer, um dos maiores, a necessidade de um ministério, uma ferramenta que possa trazer a sanidade para os seus membros. Muito bem, Mara. E eu vejo, assim, também um outro obstáculo, é o medo, né, do desconhecido. Então, como a Mara disse, às vezes não conhece, e daí não procura conhecer, e daí, então, já barra as ovelhas, e às vezes, como não tem na sua igreja pessoas com esse despertamento, e o membro, a ovelha, está necessitada e vai fazer em outra igreja, até que o ministério seja implantado nessa igreja, alguns pastores têm medo de perder essa ovelha para outra igreja, enquanto ela está passando somente pelo processo de restauração. Sim. Também é um obstáculo. Temos mais uma pergunta. Vamos ver a pergunta.
A pergunta é: já tem treinamentos online para esse tempo de pandemia ou em estados que não têm treinamento estadual? Se não, quando poderá acontecer para enviar a equipe? Né? Então, eu vou começar e a Mara me ajude. Eliana, a gente tem oferecido, pastor Marcelo Faraga, alguns seminários online. Nós estamos oferecendo, algumas igrejas estão oferecendo já os cursos de Imensurável Amor de Deus online, o curso de limites online, o curso de introdução online, que está partindo das igrejas. Agora, o nosso treinamento de capacitação, a gente acredita que logo, logo, ele está sendo formatado para ser para EAD, e ele vai estar disponível para todas as pessoas que quiserem fazer online. Nós estamos sonhando que ainda esse ano a gente consiga lançar o primeiro módulo e o segundo. Então, nós estamos nos preparando para isso. Mas se a pessoa quer receber para a vida dela, nós já temos algumas igrejas, nós podemos indicar, só entrar em contato conosco, que no final a gente vai falar como você entrar em contato, e você pode receber qualquer uma dessas ferramentas, ou Imensurável, ou o Introdução, ou o Curso Limites, em alguma das igrejas do Brasil. Temos mais alguma pergunta do Luiz Pedro Neto, pastor Neto, também da equipe MAP, lá de Natal. O Ministério de Restauração numa igreja local pode servir para restaurar o próprio pastor? Eu fui um desses restaurados pela equipe Rever e meu grupo de pastores do MAP. É um testemunho. Que lindo, pastor. Obrigado, pastor Luiz Pedro Neto. Ele falando que ele passou por esse processo. Muito legal, obrigado. Aqui nós temos uma equipe de pastoras e pastores fazendo, da Igreja Quadrangular. Elas estão terminando, aprofundando a restauração, e os pastores também. Eles têm gostado muito e têm visto a mudança nas suas vidas. Então, isso é muito lindo, porque às vezes a gente forma em alguns estados esses grupos só de pastores e pastoras, porque nós não gostamos de misturar junto com as ovelhas, para que o pastor possa ficar à vontade para abrir o seu coração. Outra pergunta: a epidemia gerou problemas emocionais ou apenas os trouxe à tona? Vou deixar essa para a Eliane e a Mara responderem. Vamos lá, meninas. A epidemia gerou problemas emocionais ou apenas os trouxe à tona? Eu acho que as duas coisas. Gerou problema e também trouxe à tona coisas que já existiam. Gerou, e algumas pessoas já tinham a ansiedade, já tinham o medo, já tinham a depressão, e aumentou. Pessoas que estavam saudáveis, entre aspas, veio à tona alguns sentimentos de ansiedade, de pânico, e assim foi crescendo e tendo dificuldade de gerenciar isso e realmente precisar de ajuda. Na nossa igreja, o Rever se prontificou a cuidar das pessoas por telefone ou online. Então, muitos ministros de restauração, que já são facilitadores e instrutores, atenderam muita gente. Nós tínhamos a igreja abriu um espaço onde o Rever foi um espaço para cuidar dessas pessoas. Então, as duas coisas aconteceram. No nosso e aí, Eliane? Sim, potencializou. Não, a Mara está totalmente correta. Eu penso que potencializou, né? Os problemas existiam, estavam ali ainda, talvez ainda escondidinhos, né? Mas potencializou bastante, principalmente a ansiedade, as pessoas inseguras, preocupadas, com medo de perder seus empregos, com medo de ficar doente. Então, muita crise, a síndrome do pânico, e problemas seríssimos nessa área mesmo. E não podemos dizer que isso não é verdade, isso não é uma verdade. As pessoas sofreram, sim. Se nós ficássemos ouvindo todo o tempo sobre isso, porque a mídia foi, assim, terrível. Hoje eu estou desacostumada de televisão, porque eu atendi muita gente online nesse sentido, porque estavam com dificuldade de lidar com o que estavam dizendo, né? Então, nós fomos trabalhando vamos para a verdade. Ok, está acontecendo isso, agora é hora de ficar em casa, vamos buscar o médico para cuidar de você e você ter o remédio necessário para no momento que pegar. Pode pegar? Pode. Todos nós passamos por isso. Tinha gente que estavam muito vulneráveis a pegar, então eles tinham que ficar dentro de casa mesmo. Eu fazia essa entrevista, me conte a sua vida.
Qual é seu histórico de saúde? Então, fique em casa. Agora abriu, saiu um pouco. Então, eu tinha vezes que eu instruía algumas pessoas, em uma sessão elas não precisavam mais, porque elas estavam cheias de crenças, de muitas mentiras. Sim. Então, era importante que elas vissem a verdade e estavam sofrendo realmente. Uma das coisas que eu posso também acrescentar, pelo menos eu tenho vindo para mim, né, me procurando, que apareceu, não é que eu acho que apareceu, também estava um pouco escondido, mas aflorou mais, foi a questão da violência doméstica, né? A questão da violência doméstica, a questão da exposição à pornografia, a questão da exposição sexual, isso aflorou muito. E alguns casos... Sim. Infantil. Sim. Pode falar, Mara. Abuso sexual infantil aflorou, a violência doméstica contra as mulheres aumentou, assim, São Paulo, a estatística é grande, 20%, a violência contra a criança, abuso sexual, tudo isso aflorou, sim, isso é uma realidade. Com certeza. Será que temos mais alguma pergunta ou vamos para os finalmente? Aí o Alisson e o Ari nos ajudam. Temos. Quais as principais diferenças do Rever para outros ministérios de restauração? Mesmo sabendo que não há melhor nem pior. Por exemplo, tempo, formação de equipe, material e etc. Eu vou começar porque eu acabei de fazer um material para ajudar uma igreja nesse sentido. Acho que uma das coisas que a pérola, né, a cereja do bolo que o Rever tem, que a maioria dos outros ministérios de restauração não tem, é a ministração de oração 1 a 1, a ministração profunda de cura interior, que leva de 2 a 3 horas, onde o grupo de apoio acompanha a pessoa somente como intercessão, se ela quer, mas é a equipe de restauração ministrando aquela pessoa individualmente. Eu acho que isso é algo primordial que tem feito a nossa diferença dos outros ministérios, é a nossa pérola, nossa cereja. A outra coisa que eu percebo que, por exemplo, tem alguns ministérios, como na pergunta falou, não tem pior nem melhor, tem diferenças, eu percebo que é uma diferença, assim, muito gritante, é que, por exemplo, no Rever, a gente aprofunda todas as áreas, a pessoa, ela consegue, em 12 passos, passar pelas várias áreas da vida dela, a depressão, a ira, o medo, e aprofundar nas principais. E, às vezes, alguns ministérios, elas se atêm a passar por uma área mais específica. E uma outra diferença gritante que eu percebo também é que, por exemplo, a pessoa ela vai passar pelo menos os 12 passos, que são 9 meses, ela vai passar no mesmo grupo de apoio. E isso eu acho que é muito importante, porque ela vai ter a oportunidade, nos 9 meses, de desenvolver um relacionamento saudável. Como eu disse, a gente vem de relacionamento disfuncional, e quando ela muda muito de grupo, né, no processo todo dela de restauração, ela não cria vínculos. E no Rever a gente até incentiva que elas tenham conflitos durante os 9 meses e elas aprendam a resolver conflitos de forma saudável. Eu era uma que não sabia resolver conflitos de forma saudável, eu ganhava tudo no grito e no berro. E eu fui aprender a resolver conflitos de forma saudável nos meus 12 passos. Então, eu queria destacar essas. Não sei se a Mara e a Eliane têm mais alguma para acrescentar. Eu gosto muito, muito mesmo do Imensurável Amor de Deus, onde nós vamos trabalhar nossa relação com Deus, que é uma das dificuldades das pessoas que às vezes têm medo de Deus, né? Acha que Deus vai castigar, acha que Deus não é igual ao nosso pai terreno. Então, isso foi uma das coisas que eu tive muita cura, onde eu sei que Deus é bom o tempo todo, Ele me ama incondicionalmente, Ele me aceita do jeito que eu sou, e isso me constrange a segui-lo e a servi-lo, né? Então, eu sou filha amada e serva porque Ele me resgatou e Ele me ama do jeito que eu sou. Isso foi, para mim, um ponto sine qua non, algo que me trouxe muita libertação. E olha só, nós não tem para onde ir. Vamos para a introdução, vamos dar nome para os sentimentos. E nós vamos para os 12 passos, que é fantástico, porque nós não usamos drogas, nós não bebemos, mas nós temos personalidades parecidas com pessoas alcoólatras, alcoolistas, pessoas que têm esse perfil psicológico, esse perfil que é de uma pessoa doente emocionalmente.
Então, nós somos, na minha casa, meu pai não bebia, ele era pastor, mas o meu avô paterno, ele tinha vícios de jogo, então meu pai, e bebia, então meu pai era um alcoolista seco. Então, tudo isso vem trazendo a cura, e não é de uma hora para outra, é processual. Se eu fiquei 35 anos com dores, eu não posso ser curada, Deus não vai trazer tudo de uma vez. Isso traz consequências para nós. E nós, psicólogos, temos esse cuidado, porque nossa mente, ela é seletiva, e isso é de Deus. Então, tem que sair as coisinhas conforme Deus quer que saia. Se eu for arrombar o coração dessas pessoas, a mente dessas pessoas, eu posso levá-las à loucura. Então, eu tenho que ter todo um cuidado para não mexer numa alma sem saber como que eu posso levar a cura, sem saber como eu posso tirar aquela pessoa daquele sentimento de dor. Então, eu acho que os três são maravilhosos. Muito bom. Eliane, você pode acrescentar alguma diferença que você percebe do Rever para os outros ministérios? Tem. Eu e a Mara já falamos tudo. Olha, eu acho que vocês completaram tudo, não tem mais nada, porque todos os livros ali, tudo que a Mara, o resumo que vocês duas fizeram foi muito bom. É isso aí, Legal. muito bom. Legal. E aí, Alisson e Ari, temos mais alguma pergunta do chat? Ou vamos para os finalmente? Ok, então eu gostaria, assim, que você, Eliane e Mara, desse uma palavra final para os nossos ouvintes, se despedindo, e um recadinho, assim, do coração mesmo, para esse povo que está nos ouvindo, alguns dos nossos líderes. Eu quero mandar um abraço para todos os líderes do Rever que estão aí nos assistindo, né? Mas eu gostaria que você mandasse para os pastores, para a equipe do MAP e para os nossos ouvintes uma palavra final. Tem uma palavra que está em Gálatas 5:1, que eu amo essa palavra, e para mim ela retrata tudo que a gente realmente precisa no sentido de estar curando a nossa vida, o nosso coração, né? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E o que eu vejo é que muitas vezes, Luciene e Mara, somos escravos das nossas emoções, emoções tóxicas, emoções doentias, e vivemos muito tempo daquela forma, estamos tão acostumados que não conseguimos sair daquele círculo vicioso. E essa palavra, para mim, ela diz tudo. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para sermos livres de nós mesmos, porque o nosso inimigo está dentro de nós. Né? O nosso inimigo dorme com a gente, porque sou eu mesma o meu inimigo. Então, quando a gente consegue enxergar isso, ter essa clareza, a palavra, ela é fantástica, ela diz tudo. Então, eu digo para as pessoas, olha, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então, por que eu vou ficar sendo escrava de uma ansiedade, escrava do medo, escrava da insegurança, escrava de uma falta de perdão, de algo que aconteceu lá atrás na minha vida? Por que eu não posso olhar para aquilo, ressignificar? Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso ressignificar e eu posso escolher viver diferente, né? E uma frase também que eu gosto muito é assim: não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Então, eu queria deixar essa palavra, agradecer essa super oportunidade de estar aqui. O meu coração vibra pela cura, eu amo esse ministério, eu amo o trabalho que eu faço, e outra coisa importante, é rápido, o coaching é rápido, é confronto. Você quer mudar? Vamos para um coaching. Agora, se você quer continuar funcionando do mesmo jeito, eu sinto muito, e eu não posso te ajudar, eu só posso te ajudar se você quer mudar de verdade, se você quer ter uma vida transformada, eu estou aqui. Se você quer que o teu ministério seja transformado, que a tua igreja, o teu modo de dirigir a tua igreja seja transformado, eu estou aqui para te ajudar. Obrigada. Muito obrigada, um beijo no coração. Eliane. Obrigada, foi muito bom estar com você aqui, foi show de bola. Mara, uma palavra final que você possa deixar para os nossos ouvintes. Eu falando em Bíblia, né, em uma palavra também de incentivo, de busca, de crescimento, que a gente possa crescer nas nossas vidas emocionalmente. Eu sou uma inveterada pela vida abundante de Cristo. Então,
pela minha história de vida, pelo que eu já passei, pelo que o Rever já trouxe para mim através da cura, e tem muita cura ainda para ser feita, porque Deus vai nos curando até a vinda de Cristo, né? Nós vamos estar nesse processo, porque nós vamos estar tendo problemas, e o que a Eliane falou é, assim, maravilhoso no processo de conte conosco. Nós somos um ministério de excelência, um ministério que se preocupa com as suas vidas, a vida da igreja, né? Então, a igreja precisa ser reconhecida como um lugar terapêutico, um lugar de acolhimento, um lugar para que a gente possa chegar na igreja e se sentir amado. Não ser mais de uma forma que... Não quero ser dessa igreja, não, porque essa igreja não pode nada, não podemos, um monte de coisa, mas nós entendemos de uma forma errônea. A palavra de Deus aqui, o Salmo 139 é meu salmo desde o ano passado, esse ano, e ele fala que os seus olhos viram a minha substância, né? Os olhos de Deus me viu lá no começo. E ele diz assim, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito. Gente, Deus escreveu um livro da minha vida, um livro da sua vida. Então, acredite que não é nada feio se nós entregarmos tudo para Deus. E é escrito e é determinado, quanto nenhum deles ainda existia. Né? Então, foi escrito uma história minha, e essa história tem que ser boa. Essa história, eu sou inveterada atrás de coisas boas, uma família boa. Eu já errei um bocado, já pedi perdão, já me atraquei com o filho, que não vai sair daqui enquanto você não me perdoar. E o filho dizer, mãe, pelo amor de Deus, já está perdoado. Não, diz que me perdoa. Por quê? Porque aquilo que a Eliane falou, não dá mais, nós não temos mais idade para ficar com churumelas, com mimimi, né, Eliane? Temos que seguir esse processo que Deus nos chamou, e Ele escreveu uma história linda para nós. É só a gente sondar o nosso coração, ver o que precisa mudar em nós, e Ele sonda e Ele nos quer bem pertinho dele. Ter Deus, olhar pela janela e conversar com Ele é maravilhoso. Então, não esqueça que você pode buscar ajuda e você não está sozinho. Amém. Obrigada, Amém. Mara. Foi muito bom também estar com você. Ótima palavra. Eu quero encerrar, assim, primeiramente agradecendo a todos vocês que nos ouviram. Né? Eu quero deixar uma palavra que é o meu textuário do Rever, porque normalmente a gente entra vítima nesse processo achando que o mundo foi contra nós, a família foi contra nós, as nossas feridas são muito fortes, e eu era muito culpada de tudo, eu me sentia até culpada por ter nascido, né? Eu falava, se eu não tivesse nascido, a família ia ser melhor. E eu gosto muito do texto de Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Só que eu me sentia culpada, e foi nesse processo de restauração que eu pude me desfazer das culpas verdadeiras e das culpas falsas, e saber que eu sou livre, como a Eliane falou, e que eu posso viver com excelência dentro da igreja, Amém. Eu posso servir porque eu sou filha amada, e porque eu não sou culpada, mas eu sou absolvida, eu sou livre. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês que estão nos ouvindo, que o Ministério Rever, ele proporciona essa saúde, né? Estar saudável até para ser um verdadeiro adorador, porque o Senhor Jesus, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu falo que uma pessoa ferida, ela não consegue adorar o Senhor da forma que Ele nos quer adoradores. Então, passar por um processo de restauração nos torna verdadeiros adoradores, Amém. Livres para adorá-lo, com total integridade de coração, sem peso. Então, Amém. Eu deixo assim, uma boa noite para vocês, muito obrigado. Vocês podem procurar nós no site do Rever, no www.ministériorever.com.br, né? Depois o pastor Ari pode colocar disponível os nossos telefones, mas lá no site você nos encontra, e ali, ó, o pastor já está colocando o nosso congresso, que vamos juntar duas regiões, o Sul e o Norte. Era um ano de congresso regionais, ia ser presencial, mas nós vamos juntar forças, vamos fazer ajudando uns aos outros, saindo do cativeiro, da ansiedade e da depressão. Com todos esses palestrantes, né, que nós vamos ter, a Mara Guerra, o pastor Márcio Martins, a Esther Carrenho,
né, vai estar conosco, eu vou estar com vocês ali, vai ser um momento muito show, a pastora Nani, esposa do pastor Márcio Martins, vai ser um momento muito legal no final de novembro, né, vai ser online, então com preço bem bacana, você entra em contato conosco, não perca essa oportunidade de estar ali junto com a gente, né, e semana que vem tem mais uma MAP TV, olha, nós temos Tempo de Ser e Fazer, na semana que vem, a Perspectivas Brasil e os Fundamentos do Discipulado, né? O convidado é o Israel Saraiva. Não perca, vem estar com a gente na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, vai ser muito bom. E nós vamos voltar ao Rever logo, logo, né? Nós temos uma escala aí, então a gente vem com outro tema mais interessante, e você não perca a oportunidade de estar no MAP TV. Nós desejamos uma boa noite, que Deus te abençoe, um abraço bem forte, caloroso, tá? Boa noite, que Deus os abençoe. Um abraço. Tchau. Tchau. Maravilhoso.